Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo carinho. Espero que todos estejam bem. Eu vou, primeiramente, queria agradecer aqui ao time do Reclame Aqui pelo convite. Acho que todos nós que estamos aqui, vejo que a casa está cheia. Sabemos a importância que tem o Reclame Aqui para os nossos clientes, né? Para os nossos consumidores. Hoje, não tem como você pensar em fazer um novo negócio e não lembrar do Reclame Aqui. Né, e não ir lá consultar o Reclame Aqui. Então, todos nós somos usuários, eu sou usuária, né, então tem um propósito muito legal, que é juntar a nossa comunidade para que, de fato, eles possam consultar, olhar e ver como que nós estamos, nossas marcas, né, estão cuidando dos nossos clientes. Então, eu recebi um convite muito especial, mas antes queria rapidamente me apresentar. Eu sou a Sari, eu trabalho com CX toda a minha carreira, eu nasci, cresci na praia, nasci em Santos. Então, a família linda, minha vida, né, meus filhos, meus bichinhos, que eu tenho muitos, gosto muito de bichinhos. Meus hobbies não poderia ser estar com os meus filhos, praticar esportes, estar na praia, que é um lugar que eu gosto muito de estar, apesar de morar em São Paulo. E, só para finalizar, assim, fiz toda a minha jornada em CX. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos numa grande BPO, o que me permitiu conhecer de muitos negócios, principalmente nascidos digitais, né, e clientes globais. Então, eu pude navegar em muitas companhias, o que me permitiu estar aqui com vocês hoje. Né? Me somei ao Quinto Andar em 2022, tem um pouco mais de 2 anos. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o nosso ROI. Acho que é legal começar pelo fim. Eu adoraria começar pelo fim, porque eu acho que traz aqui para vocês, de fato, o nosso resultado. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o porquê a gente recebeu esse convite. Quando a gente olha para esses 2 gráficos que estão aparecendo aí na tela, vocês podem ver que, ao longo dessa estratégia que a gente montou em CX, a gente conseguiu reduzir 47% o nosso custo unitário, mas dobrando a nossa satisfação. Então, acho que é um desafio que todos nós aqui buscamos todos os dias, né? A gente sabe que o atendimento tem um custo alto, né? Porque a gente está falando que um business majoritariamente de gente, apesar da gente falar de tecnologia, de inteligência artificial, às vezes e necessariamente a gente precisa das nossas pessoas para dar um atendimento personalizado, para cuidar de um cliente, para cuidar de um caso crítico. Então, as pessoas, elas são extremamente importantes. E como que a gente consegue, de fato, reduzir o custo, aumentando a satisfação dos clientes? E é isso que a gente vai contar hoje aqui para vocês, um pouco do case do Quinto Andar. Eu também queria aproveitar e convidar vocês, se alguém depois quiser conhecer, entender melhor no detalhe alguma das jornadas, estou super à disposição, nosso time também, né? Para a gente poder compartilhar com vocês os nossos resultados. Então, queria dividir com vocês que primeiro a gente precisou fazer escolhas. Existem muitos projetos, muita vontade, né? Uma vontade genuína de fazer o nosso negócio ser transformado todos os dias. Mas a gente precisava fazer boas escolhas. Então, nós nos pautamos em 3 grandes pilares que eu gostaria de dividir aqui com vocês. O primeiro é excelência operacional. O segundo, First Call Resolution e autosserviço. Imagino que muitos de vocês aqui estejam falando de produtos, de nascidos digitais, de produtos de tecnologia. E aqui tem um tema super relevante, que é um tema educacional, né? Como a gente leva o cliente para o nosso produto. E o terceiro, e não menos importante, a verdade é que eu diria o mais importante, é como a gente cuida de fato das nossas pessoas. Né? Então, a gente também fez uma mudança significativa ao longo desses anos, que é criando um pilar realmente de cuidado para as nossas pessoas, para aquelas pessoas que, de fato, estão representando o Quinto Andar lá na ponta. E são muitas, né? Imagino que nos business de vocês também tenha muita gente envolvida. Então, eu queria começar dividindo um pouquinho com vocês sobre excelência operacional. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que nós somos obcecados pelos nossos clientes. Um cliente é importante, um cliente é relevante, e a gente está o tempo todo sendo intencional. E para isso, acho que uma mudança importante que a gente fez no Quinto Andar, que eu queria dividir com vocês, que a gente chama de polígono. Antes, a gente olhava para um indicador e a gente ficava ali fascinado naquele indicador.
E hoje, para cada indicador importante, a gente tem um polígono, que são alguns co-indicadores que nos ajudam a não perder a visão do todo. Porque, às vezes, você vai fazer uma ação para melhorar um indicador e você piora outro. Então, o que a gente cria nas nossas rotinas temos um indicador master, mas a gente tem um polígono, que são co-indicadores que nos ajudam a manter o padrão de atendimento e de qualidade que a gente quer ter no nosso resultado. Acho que um outro ponto, pensando em excelência operacional, foi potencializar a nossa área de qualidade. Todo mundo aqui deve ter uma área pequena ou grande de qualidade. E acho super relevante que a gente consiga, de fato, ir potencializando cada vez mais essa área. Aqui, a gente usa de muito inteligência artificial, a gente usa Speech Analytics, a gente roda queries todos os dias para realmente entender a voz do nosso cliente. Então, acho que isso nos ajuda a impulsionar os nossos planos de ação, a impulsionar o próximo passo, a melhorar ali onde está o nosso plano de ação. Então, acho que aqui tem também um que é super importante de excelência operacional. E um terceiro é criar um modelo de governança robusto. Acho que quando a gente fala também, hoje em dia, nós falamos muito sobre inovação, sobre permitir que as nossas pessoas estejam ali, tenham autonomia, mas dentro da operação é importante ter uma governança. Então, uma das coisas que a gente não abre mão é de ter uma governança, rituais, junto com as operações, processos que realmente nos permitam garantir que a gente está olhando o todo, tendo uma visão 360. E eu gostaria de destacar 2 programas que a gente faz hoje internamente, que eu acho que são super legais para dividir com vocês. Um deles é a certificação. Como a gente está falando de bastante gente, a gente tem um pouco mais de 2.000 pessoas envolvidas no processo, a gente faz 3 certificações por ano. Então, a cada 4 meses, a gente certifica as pessoas no processo que ela atua. Isso nos permite saber o nível de conhecimento das pessoas e a necessidade de novos treinamentos. Então, a gente faz, os analistas passam por uma certificação e se tem uma oportunidade de avanço, de entendimento, de melhoria, a gente aplica um treinamento e ajuda aquela pessoa a seguir sendo conhecedora do processo. Um outro tema também que eu gostaria de destacar aqui é o plano de desenvolvimento de Q4. Acho que super tradicional também, né, dividir os quartis, mas quando a gente olha para o Q4, a gente sabe que tem uma oportunidade da gente melhorar de fato o nosso processo. Então, com isso, a gente faz um plano a cada 3 meses. A gente destaca quem são os Q4s e a gente faz um plano de desenvolvimento específico para essas pessoas. E acho que essa governança nos ajuda aí a permitir que a gente diga assim, estamos trabalhando com excelência operacional dentro das nossas operações? Mas tem um ponto que eu também queria garantir que a gente, quando a gente fala que a gente é obcecado pelo cliente, é super importante a gente pensar que um indicador, não necessariamente ele vai te dar todas as respostas. E quando a gente pensa no NPS, ele é um deles. Há um pouco mais de 2 anos atrás, a gente só olhava para o NPS. Então, a gente falava, o NPS é a resposta de tudo para a gente. Não. Porque o NPS, na verdade, ele é a soma de uma série de sentimentos que o cliente tem sobre nós. Né? Então, ele soma sentimentos. Então, o que a gente fez foi construir, junto com o NPS, quais são os outros touch points que os clientes vivem ao longo da jornada dele, que faz com que ele dê aquela nota no NPS. Então, hoje, a gente tem bem segmentado nos nossos processos de data, dividido o NPS. Então, se é o NPS do onboarding, ele teve contato com o vistoriador? Ele teve contato com o corretor? Qual foi a satisfação dele com cada um desses touch points? Porque a gente sabe que a soma desses sentimentos vai nos ajudar a chegar no NPS. E aí eu volto de novo para o tema do polígono, que a gente é tão fascinado ali, tão obcecado pelo polígono dentro do 5º andar. Depois, queria dividir com vocês um segundo tópico que a gente chama de First Call Resolution e autosserviço. Acho que aqui, a gente tem um quê super relevante educacional. Muitas vezes, eu vou contar aqui para vocês, a gente cria uma tela para a gente. Né? A gente desenvolve muitas telas por mês dentro do 5º andar. Muitas, são muitas. Temos muitas pessoas de produto o tempo todo desenvolvendo novas telas, novas coisas para os nossos clientes serem bem atendidos, né? Terem o seu serviço realizado. Só que, às vezes, essa tela é desenvolvida para a gente e o cliente não sabe usar. Então, uma das coisas que a gente faz no atendimento é ter uma relação. Toda vez que o cliente entra em contato comigo, eu tenho esse processo dentro do meu produto? Se eu tenho, eu vou ensinar o cliente.
Então, essa virada de mindset nos ajudou a reduzir muito o contact rate dentro do atendimento. Então, antes, a gente tinha um mindset só de responder o cliente. Vamos responder, vamos responder. Agora, a gente tem um mindset de ensinar também. Eu respondo, eu explico, eu ajudo, eu apoio, mas eu também mostro para ele aonde ele pode fazer esse serviço sozinho. Então, esse é o primeiro grande mindset, né? E o segundo grande mindset é, se eu não tenho essa tela, claro que eu vou priorizar para ter, né? Mas eu faço esse atendimento rápido. Eu realizo um first call resolution. E aqui, a gente também tem uma outra coisa que acho que é super relevante, que é a garantia do atendimento contextualizado. Então, uma das coisas que a gente faz a gente usa de inteligência artificial aqui para munir as nossas pessoas. Como nossa jornada é uma jornada muito longa, várias pessoas vão falar com esse cliente ao longo da jornada. Mas sempre existe um resumo do último atendimento. Então, toda vez que o analista tem contato com o meu cliente, ele sabe exatamente qual foi o último contato que ele teve, o que aconteceu, e esse resumo, ele é um resumo que não é feito pelos analistas, ele é um resumo que a gente usa de uma inteligência artificial para fazer esse resumo para a gente, entregando assim um padrão para os analistas conseguem olhar e entender melhor como que ele, e chegar mais preparado para a conversa com os nossos clientes. E acho que tem um outro tema que fecha tudo isso, quando a gente fala de first call e autosserviço, que é, de fato, a gente sair de um atendimento multicanal para uma porta única. Então, o que a gente chama de single door, né, dentro do 5º andar, que é eu conhecer verdadeiramente o meu cliente. Então, para que eu conheça, para que eu possa ser proativo com ele, eu preciso saber o passo a passo que ele está fazendo dentro do meu produto. Então, uma das coisas que a gente faz é, entra dentro do meu produto. Toda vez que ele estiver lá pesquisando, olhando uma faca, eu estou guardando, armazenando essa informação, esse dado. Quando ele entra em contato comigo, eu sei exatamente o que ele pesquisou da última vez que ele entrou no meu produto. E eu posso, então, fornecer um dado para ele. Por exemplo, antes as nossas facs, elas eram todas organizadas por jornada. Agora ele é organizado pelo último contato que o cliente fez. Então, eu consigo entregar mais pronto para ele a informação que ele precisa. É um desafio, porque a gente segue o tempo todo sendo desafiado. Às vezes acontece uma campanha de marketing, coloca um e-mail, e aí abriu-se um novo canal de atendimento. Né? Ele vai baixar o app, tem um e-mail lá, apple@5º andar. Então, é um desafio para a gente ter uma única porta de atendimento, mas eu acho que tudo começa no mindset. A gente tem um mindset que a gente quer levar o nosso cliente para um único ponto de contato, para que a gente possa não só entregar melhor para ele, mas para que a gente possa ser mais proativo de fato. E aí, aqui eu queria só exemplificar que essa era uma tela bastante antiga, que já tinha no nosso produto, e que às vezes a solução, a melhora do nosso processo, ela está do nosso lado e a gente não está vendo. Então, assim, hoje, os dados nos ajudam a chegar nesse lugar. 50% dos aditivos dos nossos contratos, eles eram por conta de data de vigência. Data da entrada do inquilino no imóvel. 50%. É muito alto. Tinha um trabalho muito grande aqui envolvido. O que a gente fez? Uma mudança muito simples. Não era obrigatório o inquilino escolher a data da vigência. E como ele está ansioso, porque é um momento super especial da vida dele, ele está fechando um contrato, ele simplesmente pulava a tela da data da vigência. Só que depois, essa data era escolhida automaticamente. Se ele não escolhe, é escolhido depois de 15 dias, começa a vigência. Só que tem um tema super relevante aqui. E para a gente que cuida de cliente, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Às vezes somos nós que temos que dizer para ele o que ele quer. Às vezes somos nós que temos que preparar para ele o que ele está precisando, dizer para ele o que ele está precisando. Então, o que acontece é que a gente simplesmente criou um bloqueio, dizendo esta tela é obrigatória, você precisa escolher a data da vigência, e com isso a gente conquistou uma redução de 32% a quantidade de contatos sobre os temas. A gente reduziu 20% tarefas manuais ano contra ano. Então, esses são os temas que nos fazem ser mais first call resolution, ser mais autosserviço e entregar para o cliente aquilo que ele realmente precisa. Ele não sabia que ele precisava escolher a data da vigência, mas depois isso tinha uma quebra de expectativa quando ele tinha que fazer um aditivo no contrato dele. E hoje não tem mais.
Mas eu acho que o que é mais relevante aqui também é dizer que um dos nossos indicadores do polígono, que é o contact rate, a gente também reduziu 29% ano contra ano e seguimos nessa redução, porque o time tem esse mindset do pilar de First Call Resolution, autosserviço. E aí, acho que uma coisa interessante também dizer para vocês é que antes a gente olhava contact rate do quinto andar. A gente olha contact rate por jornada. Porque então a gente consegue encontrar onde estão as oportunidades de eu reduzir contact rate a cada passo que o cliente dá comigo, no pré-contrato, no onboarding, no ongoing, e assim a gente vai virando e atendendo melhor e entregando para ele o que realmente ele precisa. E o terceiro e o mais importante pilar são as nossas pessoas. Eu imagino que muitos de vocês aqui também devam ter parceiros para ajudá-los. A gente tem times internos e temos parceiros. E, para mim, era um super desafio pensar em engajamento e cultura. Porque nós temos a nossa forma de cuidar das nossas pessoas, mas os parceiros, cada um vai ter sua forma de cuidar. Então, uma das coisas que a gente fez foi criar um pilar, a gente chama de área de sustentação, desde 2022. E a gente criou uma frente de engajamento, cultura, onde a gente faz programas juntos, onde a gente enaltece as nossas pessoas, reconhece as pessoas, reconhece os parceiros, e a gente está o tempo todo junto como um único time. Somos pessoas que cuidamos das pessoas do quinto andar. Então, acho que essa frente foi super relevante. Fortalecemos rituais, então hoje a gente trabalha super junto. Todos os programas de reconhecimento do quinto andar é em conjunto com os nossos parceiros, que são pessoas que estão lá representando o quinto andar. Então, para a gente, eles são como se fossem quinto andar, estão realmente. E acho que tem um ponto importante que é o ambiente físico inspirador. Então, a gente também não abre mão desse ambiente. Acho que é um tema que se fala bastante no mercado, mas a gente quer que as nossas pessoas estejam num ambiente que ela enxergue ali, que é um lugar que ela ama estar, porque é o que a gente quer entregar para os nossos clientes. Nós queremos que os nossos clientes amem o lugar onde morem. Então, nós queremos que as nossas pessoas amem o lugar onde elas trabalhem. E aí é um pouco dessa referência que a gente vai fazendo. E acho que um último ponto que é super relevante aqui, que é pensar em treinamento. Então, tem as certificações, e o tempo todo a gente está capacitando as nossas pessoas. Então, o especialista em aprendizagem nos ajudou também a fazer uma virada importante de treinamento. Há 2 anos atrás, 80% dos nossos treinamentos eram feitos em salas e 20% eram de forma digital. Hoje a gente inverteu, a gente tem 80% de forma digital, 20% em sala, e o nosso resultado de qualidade só vem crescendo. Por quê? Porque a gente engaja as pessoas, a gente trabalha com muita gente. Então, a gente sabe que as pessoas não só aprendem em sala. A aprendizagem é um desafio, né? Para todos nós aqui, desde os nossos filhos já é um desafio. Ficar em sala, ter que aprender no método tradicional. Então, a gente fez uma série de iniciativas, que depois também posso compartilhar com vocês, que é sobre a gente fazer aprendizagens diferentes. Então, a gente tem gamification, a gente fez vídeos em VR, então a gente mostra em realidade aumentada a situação que o nosso cliente está vivendo lá na ponta para gerar empatia no nosso analista. Então, acho que esse trabalho também é um trabalho muito diferenciado, muito legal. E eu queria mostrar para vocês em números, né, o nosso ENPS. Então, quando a gente olha o nosso NPS, a gente cresceu 60 pontos de lá para cá, desde todas essas mudanças de cultura. E uma coisa interessante que eu queria dividir com vocês eu me lembro do dia que Rairim me procurou. Sari, o que aconteceu aí em CX? Agora as pessoas querem trabalhar em CX dentro do quinto andar. Antes as pessoas só queriam trabalhar em produto, na área de produto. Nós crescemos 9 vezes os candidatos de número de vagas em CX, porque as pessoas entenderam que tem propósito, que tem significado, que elas são importantes, que este é realmente o centro da continuidade, do crescimento do quinto andar. Né? É cuidar das nossas pessoas, é cuidar da área de CX, porque aqui tem a voz do cliente, é ser voz para dentro e voz para fora da companhia. E a gente aumentou 75% as horas de treinamento, o que eu acho também que é super relevante. Para finalizar, queria também dizer para vocês que uma das coisas que a gente queria era criar uma essência. E a gente trabalhou algum tempo pensando qual seria essa essência. E não tinha frase melhor do que essa, porque a gente tem essa crença no quinto andar. Eu estava agora falando com as meninas do Reclame Aqui e eu falei, podem dizer que é clichê, mas eu ainda acredito que o amor, a paixão, faz com que as pessoas trabalhem com propósito e entreguem um melhor resultado o tempo todo. Então, a gente criou uma essência que diz, cuidamos das pessoas para que cada experiência seja única e incrível,
E nós falamos pessoas porque a gente está falando das nossas pessoas, dos nossos clientes, de vocês, dos nossos stakeholders, dos nossos parceiros, todas as pessoas que estão envolvidas com a gente nessa importante jornada que é a construção do CX dos sonhos. E aí, para finalizar, eu queria mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo que fala muito sobre o que a gente acredita no nosso quinto andar. Bom, eu sou a Sari. Eu nasci em Santos, cresci na praia. Vim de uma família bastante humilde. Meu pai era serralheiro e minha mãe cuidava da gente. Assim, eu sou a irmã caçula de 3, né? São 3 irmãs, eu sou a filha mais nova. Eu tenho uma irmã gêmea e ela já trabalhava no quinto andar. Então, quando ela chegava em casa super animada, contando como era o dia a dia, como era o escritório, eu fiquei apaixonada. Eu sempre quis, desde pequeno, trabalhar com alguma coisa que fosse relacionado à automobilística. Olha onde o mundo me trouxe, né? E aí eu entrei aqui no quinto andar como analista. E aí, após 6 meses, eu consegui a oportunidade de atuar como coordenador. Eu não sei para todas as mulheres, mas falando de mim, o desafio da maternidade é gigante. Porque os pais têm essa responsabilidade de cuidar, de ensinar, de orientar. E quando a gente é pai ou mãe, isso acaba aflorando um pouquinho e a gente traz isso para o nosso dia, né? De ouvir também. A criança, ela precisa ser ouvida. Meu filho é exigente nesse sentido. Eu sou exigente nesse sentido. E o cliente que eu atendo também é exigente nesse sentido. Ele quer ser ouvido. Hoje eu sou mãe do Gabriel e do Vitor. Não tenho palavras para descrever assim, o amor que eu tenho pelos meus filhos, por ter conseguido ter meus filhos. E foi ali que Deus me ensinou a não reclamar. E o meu filho mais novo, ele todos os dias, depois que eu deito, ele me chama para fazer o Todd para ele. E meu marido me pergunta por que eu tenho tanta paciência. Mas Deus colocou no meu coração essa paciência por ser agradecida por ele ter me dado a oportunidade de formar minha família. Meu porto seguro é minha família. Sempre. Sempre vai ser. A minha esposa, Thaís, ela é meu porto seguro, né? Acho que acima de tudo. Que eu trago muito, assim, a experiência do viver, né? Quando você compra um imóvel, quando você quer adquirir um imóvel, você não quer só aquele pedacinho, aquele quadradinho. Você tá ali moldando um sonho seu, né? Quando a gente fala em experiência, né, em CX, os clientes, a gente fala em pessoas, né? A gente não tem uma máquina, né, um torno que você programa ali, ele vai fazer as peças, né? A gente leva muito em consideração a empatia, né? Porque nem todo atendimento é tão simples, tão fácil. Nós temos que ter o coração na mesa. Porque para você compreender a dor da outra pessoa que está do outro lado da linha, do outro lado do chat, do outro lado do e-mail, você precisa se colocar verdadeiramente no lugar da pessoa, e não é fácil. Estando no time de melhoria contínua, onde todos os processos de atendimento passam pelo nosso time antes de chegar ali na ponta do atendimento, é muito claro o que a gente faz e qual é o impacto que isso gera na vida do cliente. O cliente nem sempre tem a razão, mas ele é a nossa razão. Não tem uma pessoa do meu time que eu vejo um atendimento assim, fala, poxa, faltou empatia aqui. É todo mundo com muita empatia, escutativa. Quinto andar, eu acho que assim, é demais, né, gente? Assim, a gente trabalha com uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, que é o lar da pessoa, né? Lar pra mim é amor. Lar pra mim é minha paixão. É meu amor, é cuidado. Pra mim, o lar é o lugar que você sempre vai procurar quando você tem um problema. Segurança, eu acho que é isso. Eu me sinto seguro no meu lar, então eu quero que o cliente se sinta seguro no lar dele. O nosso papel é prover essa experiência contínua, né?
para o cliente e dentro, né? A experiência para mim tem sido e é diariamente a melhor possível. Eu tenho orgulho de falar, eu trabalho no 5º andar. Os meus amigos de time, que eu estou com eles há 3 anos, assim, eu não podia pedir parceiros de time melhores. Nós cuidamos das nossas pessoas, nós cuidamos dos nossos clientes, nós cuidamos dos nossos parceiros, para proporcionar uma experiência única e incrível para cada uma das pessoas que se relacionam com a gente. E é isso, obrigada pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção. Esse é um pouquinho do 5º andar.